Guerra do Vietnã. Nenhum conflito é preto e branco. É muito mais uma zona cinzenta. Nós somos acostumados no Brasil a ouvir a versão de Hollywood. E por isso que vim até o Vietnã, para ver nos olhos desse povo qual a sua verdadeira versão desse conflito tão expressivo na recente história da humanidade. Visitamos o Museu da História da Guerra, os campos de arroz que já foram campos de batalha, os túneis de Cuti e o delta do Mekong, para ter uma percepção do que de fato esse conflito representou para os vietnamitas. Fato é que, embora esse passado recente e doloroso, assim como a fênix que ressurge das cinzas, o Vietnã é hoje uma das nações mais pujantes do sudoeste asiático, que, embora não esqueça o seu passado doloroso, tem forjado na resiliência os olhos voltados para o futuro. Bem-vindo ao segundo episódio do Vietnã. Estamos aqui no Museu da História da Guerra do Vietnã para poder ter um apanhado diferente, uma perspectiva diferente daquela que nós somos acostumados a assistir em Hollywood. Isso porque a guerra não é preto e branco, a guerra é muito mais por uma zona cinzenta. O uso de armas químicas, agente laranja, crianças nascendo deformadas, trouxe aqui uma perspectiva totalmente diferente daquela que nós vemos. Eu não estou diminuindo a dor e sofrimento de forma alguma das famílias americanas que perderam seus jovens, e não é isso, mas é uma reflexão que se faz necessária. Basta entrar aqui para ver também os crimes de guerra e atrocidades que foram cometidas sim por parte dos Estados Unidos. É necessário que nós façamos aqui uma retrospectiva ao final da Segunda Guerra Mundial. Com a vitória dos aliados frente aos nazistas, surgiu-se então dois grandes blocos de disputa e surgiu com isso a Guerra Fria. Um lado capitalista pelos Estados Unidos e o lado comunista pela União Soviética. O lado capitalista americano defendia, dentre outras coisas, o livre mercado. E a grande razão e a principal razão dos Estados Unidos de fato entrarem na Guerra do Vietnã foi que, com o final da Segunda Guerra Mundial, como eu havia dito há pouco, e portanto essa cisão e o início da Guerra Fria, os Estados Unidos haviam já perdido a Baía dos Porcos para Cuba, havia a construção do Muro de Berlim, o que também diminuiu a moral dos americanos. E na grande realidade, com uma política de anticomunismo, os Estados Unidos acabaram então entrando de cabeça na Guerra do Vietnã. É necessário que nós lembremos que o Vietnã já havia sido colonizado pela França, não só o Vietnã, Camboja e Laos. Inclusive, o coitado dos vietnamitas, eles foram escravizados e submetidos à colonização francesa até, inclusive, 1954. Com o final da Segunda Guerra Mundial em 1945, até 1954, a França tentou retomar o Vietnã. Só que ela estava fragilizada porque a Alemanha já tinha estourado com ela na Segunda Guerra Mundial. Então os Estados Unidos acabaram, na verdade, era como se eles estivessem sucedendo à França nesse domínio do território vietnamita, com o pretexto de evitar que os vietnamitas então aderissem ao comunismo e continuassem, portanto, capitalistas. E embora já tivesse acontecido com a Coreia do Norte comunista, a Coreia do Sul capitalista, assim como estava acontecendo com a Alemanha, com a construção do Muro de Berlim, da parte norte à parte sul, o Vietnã não foi diferente. Então o Sul estava sim sob a guarida dos queridos amigos do Tio Sam, mas ainda assim havia muita coisa complicada. Dentre elas, o terror dos americanos, que eram os Vietcongs, os vietnamitas do norte, comunistas, apoiados pela Rússia, que dominaram técnicas de construção do AK-47. Sabe aquele ditado, não deu peixe, ensina a pescar? Foi isso que os russos fizeram com os vietnamitas do norte, os Vietcongs. Eles ensinaram os mecanismos de montagem e de produção do AK-47, que fez uma diferença substancial na guerra com os americanos. Eles usavam táticas de guerrilha avançadas, dominavam túneis, vocês vão ver aqui, eu vou colocar um pouco agora, e também nós vamos visitar amanhã,
os túneis de Cu Chi, que eram lugares por onde os Vietcongs basicamente apareciam e desapareciam. Os americanos, inclusive, bombardeavam os territórios, mas não conseguiam destruir esses túneis que eram utilizados pelos Vietcongs. Então você tem nesse contexto um contraste muito grande de um poderio militar forte por lado dos Estados Unidos, mas por outro lado a logística de guerra mais preparada ao homem a homem. Morreram muito mais Vietcongs, vietnamitas no Vietnã do que americanos, mas isso não impediu o fato de que o Vietnã, no final das contas, acabou saindo como vencedor, se é que podemos dizer assim, com a saída dos americanos definitivamente do seu território. E agora eu vou lá encontrar com meu amigo Eric Sem Mafra do Pod Viagem. Muito bem, encontrei meu querido amigo Mafra, chegou aí, ó, coisa boa. E vou colocar de repórter aqui que ele é bom, vocês vão ver. Fala pessoal, eu falo aqui de Ho Chi Minh, da maior cidade do Vietnã, mas não é a capital do Vietnã. Essa cidade que ela tem 10 milhões de habitantes, enquanto o país ela tem 100 milhões de habitantes. Bom, qual é a minha primeira impressão dessa cidade aqui? Uma cidade muito populosa, você vê gente por tudo que é lado aqui e é fácil você entender. Imagine que é metade do Brasil num território muito pequeno. Muito bom dia, vamos visitar dois pontos interessantíssimos aqui em Ho Chi Minh. Um deles, o Delta do Mekong, que é o principal rio aqui do Vietnã. Esse rio nasce lá na China e desemboca no oceano. E o segundo ponto que nós vamos visitar aqui, interessantíssimo, são os túneis de Cu Chi, que são os túneis que foram utilizados durante a Guerra do Vietnã pelos Vietcongs para surpreender os americanos. Vamos visitar também as armadilhas e, se possível, dar nos tiros de fuzil. Muito bem, chegamos agora aos túneis de Cu Chi. Nós vamos visitar agora alguns lugares que os Vietcongs utilizaram para surpreender os americanos durante a Guerra do Vietnã. Nesse lugar nós vamos ver cerca de 4 ou 5 túneis que são os principais modelos utilizados por eles. Lembrando que são cerca de 250 quilômetros de túneis. É muito túnel. E vamos seguir o nosso guia, o Phu, que é um cara muito legal, traz bastante informações, com certeza vai ser muito interessante. AK used a lot. Why? Because in Vietnam, the people they're very good with armors, guerrilla. Many soldiers that swim out and die under the Mercury, but AK not stop. It can shoot with many conditions, and that's why it's a good weapon in the past. Ok, então a K-47 era muito utilizada para eles dentro da água, e quando eles levantavam e saíam, os tiros não falhavam, diferente das armas dos americanos. The American guns was not so good like AK-47. AK-47 is the best to do it. Yes. Aqui era onde o cara colocava o cano da arma do Vietnã, vietnamita, o Vietcong, para atirar nos americanos. Essa aqui é uma armadilha que os vietnamitas usavam para pegar os soldados americanos. Então os vietnamitas acabavam atirando nos americanos e entrando nos túneis. Depois de entrar nos túneis, os americanos entravam, jogavam bombas e agente amarelo. E caso não saísse ninguém do túnel um dia, os americanos colocavam as máscaras e entravam lá dentro para checar. Nos barulhos de tiro, daqui a pouquinho nós vamos atirar. Quero fazer isso. Caramba! Os pastores alemães eram treinados para ajudar a descobrir qual era o túnel verdadeiro e qual era o túnel fake. O túnel verdadeiro, por onde os Vietcongs passavam. E o túnel fake, onde havia veneno, de escorpião, estacas, várias armadilhas. E os cachorros eram usados para essa finalidade. O que aconteceu? No final da guerra, estava tão difícil os mantimentos que os vietnamitas começaram a matar os cachorros para poder comer, para não morrer de fome. The radar detected thing, right? But the radar couldn't recognize this one. Vietnam, they will know. And this is the way how can they communicate each other. E essa aqui é uma réplica original de uma trincheira. Então é o seguinte, para que os tanques pudessem chegar até aqui no meio dos locais de combate, eles primeiro passavam queimando toda a mata. Então foram milhões e milhões e milhões de alqueires destruídos para que os tanques americanos pudessem passar. Os tanques vinham pelo oceano, mas para que eles pudessem chegar aqui até o local de combate, essa era a metodologia usada pelo exército americano. Ou seja, os Estados Unidos realmente vinham destruindo tudo o que via pela frente para poder colocar seus tanques. Enfim, não é certo nem errado, é o que aconteceu. Você vê que a luta aqui dos caras foi bem animalesca, no corpo a corpo mesmo.
o tipo de coisa que eles usavam para pegar os americanos, além das armadilhas. E tudo com muita dor, Dá pra entender por que os americanos voltaram com tanto estresse pós-traumático, né? Viciado em heroína. Como é que aguenta a porra dessa aqui? Você tá louco. Vendo essas agonizantes armadilhas, nós podemos compreender o porquê que para os americanos ir para o Vietnã significava ir para o inferno. E por que muitos deles combatiam sob o uso de heroína. Afinal de contas, se colocasse o pé numa armadilha dessa, significaria, na melhor das hipóteses, perder a própria perna. O lado bom, se é que podemos dizer assim, é que quando eles retornavam para casa e sentiam o afeto da família, conseguiam largar imediatamente a heroína, mostrando assim que a dependência química tem um viés muito forte no sentido afetivo. Aqui nessa choupana que nós estamos, isso era uma espécie de quartel-general. O que eles faziam aqui? Eles pegavam as bombas que os americanos tacavam e acabavam não explodindo e tiravam a pólvora de dentro dessas bombas para poderem fazer armas artesanais e usar contra os americanos. E nesse momento, nosso guia Poo nos levou para dar tiros de AK-47. Lembrando que os vietnamitas usaram essa arma porque ela tinha um desempenho melhor na água do que a M16 que os americanos usavam. O preço dos tiros é 1.200 dinheiros dele. Você divide por 4,5, dá mais ou menos uns R$200, 200 e pouquinho. E agora nós vamos entrar no menor túnel daqui, cuja parte mais alta dele não chega a 50 centímetros. 40 centimeters, that's the real one. Yes. Então o lugar mais baixinho chega até 40 centímetros e são, how many kilometers? 250 kilometers. Uou, 250 quilômetros de túneis. O negócio é... Yeah. Uou. Vamos descer aqui, são 25 metros de túnel. Cara, esse negócio é muito apertado. É uma sensação muito claustrofóbica. O que a galera teve que passar, né? Para o homem aqui tem 1,90, ele não foi acrocado, ele foi rastejando. De joelho, Foi de joelho mesmo. Sujo que o joelho. Nowadays, very small. They survive with tapioca? Yeah, in the past they got two typical food to eat. Rice and another one is tapioca. Whoa. Tapioca look like sweet potato, it's a root, less nutrition. They eat that one just for food and they're fighting. Ele chamou de tapioca, mas tá aqui o segredo da guerra do Vietnã. Mandioca. O negócio dessa sandália aqui é o seguinte, que ela pode ser calçada tanto daqui para lá, quanto de lá para cá. Isso fazia com que os americanos não conseguissem saber se os vietnamitas estavam indo ou vindo. E confundia eles. O segredo da guerra. O fato para os americanos foi muito difícil. Quando a gente vê no filme o americano falando que ele estava no inferno, dá para entender isso perfeitamente. Olha a dificuldade logística de combater num campo hostil desse, repleto de armadilhas. E outra, era tudo... tinha as traps, né, as armadilhas no meio da floresta. O cara pisava, tinha veneno de escorpião, veneno feito com material orgânico. Realmente muito difícil, viu? Não deu pé para os americanos mesmo. Ficaram aqui muito tempo, destruíram tudo, usaram agente laranja, contaminaram até a terceira geração dos caras. Mas a gente percebe que no final das contas, realmente, quem invadiu acabou não levando vantagem, porque eles conheciam muito bem o território e sabiam desfrutar muito bem dos recursos que a própria natureza proporcionava para eles. Bom, hein? Espetinho de carne moída. E essa aqui é a sobremesa. O restaurante Bambu. Muito bom, hein? Muito bom. E agora vamos partir pro Delta. E são 2 horas de carro. Tirar um cochilinho, né? Só que a comida aqui é muito leve, então nem pesa tanto. E após 2 horas de carro, chegamos ao delta do Mekong no Vietnã, que é um labirinto de rios e ilhas flutuantes
e um mercado aquático que sustenta milhões de pessoas. O Mekong é um rio que nasce lá na China e banha países aqui do Sudeste Asiático. Take me home to the place I belong, West Virginia. Take me home, country road. Don't worry about a thing. Every little thing is gonna be alright. Yeah. So let's go to the there. Ok. Yeah. Tem uma cachaça aqui feita com cobra, aquela mamba negra que é uma das cobras mais venenosas do mundo. Isso aqui, ó, matou até as cobras, essa cachaça, não vamos tomar isso aqui, tomar nada. Ave Maria. Esse é o selo de qualidade do governo, onde você pode tomar seu licor de cobra. E aí, Mafra, é cachaça? Boa! Cachaça de cobra? Que não mata, fortalece. I'm do kind of slow, but employee they do very fast. Only about 4 seconds. Yeah, they do very fast. When you set all the cell outside. Left side is the male python, right side was the female python. Normally, male python more friendly compared to the female, like man and woman. Yes, okay. Python you measure you. Foto agora. Você pega a galera aqui, eles não têm camas, eles dormem só em redes. Então se você pega algumas aldeias no Brasil, dá a impressão que você está dentro do Brasil, numa aldeia indígena. Pela forma como eles vivem aqui. Yeah. The durian same color, but durian softer. This one very strong. E aí, Mafra, tá bom? Yeah. Docinho? Mas como mesmo? É. Yeah. About this one, don't eat the shell. Don't eat the shell. Fruto do Jack. Yeah. O negócio aqui, você estoura. This is the jackfruit, my fruit. This is the jackfruit. You can see. Comer aquele chocolate de marca ruim no Brasil, não vou falar marca aqui, mas você deve estar lembrando. Aquela barrinha de guerra, né? Aquela barrinha ruim da Neugebauer. Esse aqui, ó. Cara, eu adoro aquelas barrinhas. Não era horrível. Sério? Você tá ligado que aquelas barrinhas foram feitas por causa da guerra mesmo, né? Really? Como reserva de caloria pros soldados. Então, depois desse momento em que o mundo estava basicamente dividido em dois, metade oriental comunista, metade ocidental capitalista, com os Estados Unidos versus Rússia,
o Vietnã, nós estudamos na escola que tinha o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. Tecnicamente, isso nunca chegou a de fato acontecer. O que aconteceu foi que nós não tivemos de uma forma muito clara e legal essa divisão. Mas os Vietcongs, ou seja, aqueles vietnamitas que estavam no norte, vieram aqui para o sul para lutar contra os americanos. E usaram aqueles túneis que nós vimos antes e foram mostrados aí para vocês. Várias táticas de guerrilhas, dentre elas de usar sandálias que eles poderiam colocar tanto de um lado quanto do outro, que confundiu os inimigos, porque eles nunca sabiam se os Vietcongs estavam vindo ou indo. Várias armadilhas e várias situações de campo que favoreceram os Vietcongs acabarem ganhando dessa guerra. Realmente deixou um estudo profundo do estresse pós-traumático nos americanos. E também, claro, em toda a população aqui. Porque realmente, quando a gente vê nos filmes americanos, que no Brasil, em Hollywood, a gente vê assim, os caras chegando e dizendo que estavam no inferno. De fato, estavam mesmo. Porque o que eles passaram aqui não foi brincadeira, né? Ter que entrar no túnel atrás de Vietcong, tomar tiro, lutar dentro d'água, foi realmente muito difícil. E uma coisa muito triste que aconteceu também foi o uso pelos Estados Unidos do agente laranja, que foi uma arma química utilizada aqui. Infelizmente, hoje, até 3 gerações depois da utilização desse agente laranja, ainda há resquícios no DNA das pessoas. Mas enfim, falei de guerra, mas o que não dá para deixar de falar é que esse lugar é maravilhoso, as pessoas são extremamente hospitaleiras e já haviam nos dito que a simpatia dos vietnamitas era de fato algo realmente excepcional. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar. E também te convido a seguir o Pod Viagem lá no Instagram, o melhor e maior podcast de viagens do Brasil. A série de vídeos do Vietnã continua na próxima semana. Te vejo lá. Valeu!